E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano, conteúdo Zoologia, filo dos artrópodes, aula 4. A gente está na aula 4 e eu aqui, por uma questão de curiosidade, eu vou começar pela reprodução. E depois eu vou voltar, eu acho que vai dar tempo de falar de anatomia e fisiologia. Pronto, vou tirar meu capuz, era só para mostrar que tipo, a gente chegou no inverninho, no frio, na chuva. Ainda bem, né, que choveu, porque tava uma seca, dias maravilhosos, que a gente não está indo pra praia, claro, mas tava uma seca necessitando de chuva e a gente tá nesse climinha aqui, ó, da chuva. Bom, então, meus amores, o que acontece? A reprodução. Nós temos que saber, se você não sabe, lá no meu vídeo, Biologia, no meu canal, Biologia em 5 minutos, tem um vídeo só de reprodução, em 5 minutos. Tem mais de um, eu acho, na verdade. Só que o professor Geraldino também falou dos tipos de reprodução. E quando a gente estuda zoo, a gente precisa da reprodução, principalmente pelos termos. A gente já viu nos outros animais e vamos repetir agora. Se a gente estivesse tendo aula ao vivo, eu ia fazer uma lavagem cerebral com vocês, então eu vou fazer uma lavagem cerebral aqui e agora. Como é que se chama? Já falei do último filo pra cá, eu falei disso nos últimos 2 filos, agora eu vou reexpressando, então tu vai me dizer, ó. Como que chama? De novo, pai, mãe, me desculpa vocês que eu tô fazendo a mesma pergunta pro seu filho e você tá ouvindo essa aula involuntariamente. Chama o pai, chama a mãe, por que vocês não estão tomando um café assistindo essa aula juntos? Gente, eu não consigo entender. Mas a pergunta é, como é que se chama um animal que tem os 2 sexos? Monóico, hermafrodita a gente não usa mais. E como que é o nosso caso, tipo, que tem macho e fêmea separados, em corpos separados? Dioicos. Como que se chama, e agora que é o que me interessa, como que se chama o animal que não passa pela fase larval? Ele tem desenvolvimento direto. E se tem larva, tipo girino no sapo, é desenvolvimento indireto. Tenho que saber isso, pelo amor de Deus, senão não me chamo estudante de biologia da Ana Lia. Então, o que acontece? No caso dos insetos e dos artrópodes em geral, viram que eu pintei aqui, ó, tem essa possibilidade de ter desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto, com larva e sem larva. E, inclusive, gente, tem muitos animais que a gente vive, convive e que a gente está vivendo a maior parte do tempo com a sua larva. Tipo as taturanas, a gente chamava lá no Rio Grande do Sul de bicha cabeluda, né? A gente tá vendo uma larva de um animal voador. Não é só a borboletinha que vai ser lagarta. Vários animais, quase todos os animais que voam dos insetos, vão passar pela fase de taturana, de larva, e são as larvas grandes. E a gente vai ver uns vídeos sobre isso aqui. Então, olha só, vamos lá. O que tá mostrando aqui, ó? Na reprodução tem espécies dioicas, né? Com fecundação externa ou interna, e digo mais, gente, a maioria dos insetos tem pênis, um órgão de cópula, então tem fecundação interna, eles acasalam. Então às vezes a gente vê 2 borboletinhas juntas, 2 mosquinhas juntas, eles estão acasalando, fazendo a reprodução com fecundação interna com órgão de cópula. Inclusive, uma curiosidade que eu já falei, vocês sabiam lá no primeiro ano que a viúva negra, ela não mata sadicamente o seu parceiro sexual? Na verdade, o que acontece é que a aranha macho da viúva negra, ela tem um tamanho menor que a aranha fêmea. E por essa diferença anatômica, ele enfia o pênis, digamos assim, o órgão de cópula, e depois de colocar o sêmen ali, na hora que ele vai retirar, a diferença é como se ficasse preso. E ele rompe o abdômen tentando tirar, e ele vai acabar por morrer, e a fêmea só come o macho, né? Devido ali aos restos mortais que ficaram, ela acaba comendo o machinho. Então, galera, olha só, a gente viu o seguinte, tem aí ó, as espécies dioicas e monóicas, desculpa, as espécies dioicas com fecundação interna e externa, desenvolvimento direto ou indireto, com metamorfose gradual ou não metamorfose ou incompleta. E segundo essa metamorfose, a esse desenvolvimento direto e indireto, existe uma classificação aqui para os insetos. Existem os insetos que são ametábulos, os insetos hemimetábulos e os insetos holometábulos. Sempre no latim é algo que não tem metamorfose. Ametábulo não tem metamorfose. Hemimetábulo, hemi é metade, meia metamorfose. E holo significa total, metamorfose total.
Ao invés disso aqui tá tudo bonitinho, mas a imagem é melhor. Aqui a gente tem um exemplo de ametábulo, exemplo, e se pergunta de verdade no Enem, na UFSC, exemplos de animais que são ametábulos, hemimetábulos ou lumetábulos. Esse animalzinho aqui, ó, a traça do livro. A traça do livro, ela sai do ovo exatamente uma miniatura do adulto. Ela só faz equidise, troca o exoesqueleto, mas ela continua exatamente igual, sem metamorfose e desenvolvimento direto a metábulo. A barata nos engana. A barata é hemimetábulo, metamorfose com meia metamorfose. Tipo, sai do ovo uma ninfa. Essa ninfa é muito parecida com a adulta, mas ela vai sofrer uma mini metamorfose, ela é levemente diferente, e sofrendo essa mini metamorfose, ela vai acabar virando uma adulta, tá? Então, é ametábulo, hemimetábulo, porque a ninfa é levemente diferente, sofre uma meia metamorfose do adulto. Adulto é chamado de imago também, tá? E o holometábulo, famoso exemplo, né, amores? O famoso exemplo das borboletinhas, porque as borboletinhas, mas como eu falei, muitos animais que voam passam por isso. É a metamorfose que sai o ovo, do ovo sai uma larva. Desta larva, ela vai ficar um baita tempo se alimentando, às vezes 1, 2 anos como larva, se alimentando. Eu vou tentar mostrar um trecho aqui de um vídeo que eu já tinha mostrado até ano passado. Se alimentando de vegetais, restos de vegetais. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai ir para o estágio de pupa, ela vai parar, a gente chama de casulo, né? Mas se chama pupa, ela vai parar por um tempo. Às vezes ela vai ficar 1, 2 anos como pupa, sofrendo essa metamorfose e finalmente ela vai criar asas e todos os caracteres na forma de um adulto. E aí, meus amores, nesse momento aqui que ela fica adulta, é muito legal, é muito interessante, por quê? Porque às vezes, no caso das borboletas, elas têm uma vida de asas e adulta uma semana, alguns dias, e só serve para reprodução. Elas se alimentam de néctar das plantas e tal, mas basicamente ela quer achar outra igual para se reproduzir. Por isso que quando tu vê um casal de borboletas, você tá fazendo uma trilha e você vê um casal de borboletas voando, você para, porque finalmente elas dependeram de muitas condições do meio ambiente para sair do ovo, para conseguir se alimentar, para ficar ali na pupa numa árvore que não foi destruída, não foi nada, conseguiu se transformar em um animal voante, encontrou outro parceiro sexual para continuar o ciclo. Elas são marcadores ecológicos. Local que tem muita borboleta significa que está bem preservado. Cada vez elas são menos, infelizmente, por causa das nossas condições. Outra coisa que tem aparecido bastante é em relação ao mosquito da dengue. O mosquito da dengue já não é tão legal, ele é holometábulo porque ele tem uma fase larval e as larvinhas são aquáticas. Então a gente tenta terminar o meio ambiente, tipo água parada, para que esta larva não tenha condições de crescer, se desenvolver e se transformar num adulto, tá? Então tem alguns casos aí, já que ela transmite uma doença que para nossa sociedade é bastante preocupante. E aí eu separei um videozinho aqui, vou ver se vai dar tempo de mostrar o outro. Esse vídeo aqui, ó, é o besouro de Nates hercules, né? E tá mostrando todas as fases dele. Ó, já fui pro final. Todas as fases dele de transformação. Vou aumentar aqui, ó. Tu vai procurar aí no YouTube, tem todos os tipos de transformação. Olha só, ali ele já tava pequenininho, de pequenininho já ficou grande, de grande já ficou larva, e é uma larva gigante, porque é um bicho muito grande, mas isso aqui ainda não é a fase dele. Tu olha um bicho desse, deu, pronto, já cresceu. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar na fase de pupa, e ali na fase de pupa ele faz como se fosse umas equidizes, e olha que louco, ele vai se transformando, isso vai levar um período de vários meses, tá? Para que ele chegue nesse estágio aí, ainda não é o estágio final, tu olha assim, não, esse animal já, pelo amor de Deus, já tá super desenvolvido, só que não, olha isso aí, ó, olha que loucura que é. Que coragem, né? E olha só, ele volta lá pro estágio de pupa, faz mais equidizes para crescer, que é essa troca de exoesqueleto, e finalmente quem assiste as animações aí, né, da Disney, conhece esse bichinho, né? Ó, peraí, ele continua ali se desenvolvendo. E eu mostrei para vocês ano passado um videozinho, vou tentar achar aqui para vocês assistirem, quem tem Netflix,
É aquele, olha só como é que ele fica, totalmente diferente, bem brilhoso. Olha esse exoesqueleto aí, olha as patas, olha que animal complexo e bastante grande até em tamanho, né? Então, e aí você segue vendo várias coisas. É, tem outro vídeo, eu vou deixar essa 10ª semana até aqui, até a parte de reprodução. Eu só vou mostrar o linkzinho do vídeo para vocês assistirem em casa, do documentário do Netflix. E nas próximas semanas eu vou continuar o artrópode, que é muito gigante, a parte de anatomia e fisiologia. E aí a gente, quando for estudar a parte do sistema sensorial e tal, eu vou mostrar um vídeo que aparece bastante, tanto as antenas, os olhos, o desenvolvimento deles. São animais que a gente acha que, por serem pequenos, são animais muito simples, mas já são de uma complexidade assustadora. Só aguenta aí que eu só vou mostrar aqui, eu já volto para mostrar o linkzinho para vocês assistirem uma partezinha de uma transformação, de uma metamorfose da borboleta. Ó, gente, é esse episódio aqui, o episódio é do Nosso Planeta, do que tá um documentário do Netflix. O documentário, o episódio é do deserto, dos desertos aos campos. E é no tempo, ó, já vou dizer, né? Mas vale a pena assistir tudo, 33 minutos. E aí ele tá mostrando a historiazinha, a história, o ciclo de vida dessa borboleta aqui, que ela é muito linda. Porque essa borboleta, ela vai encontrar com uma parceira sexual, elas vão acasalar, olha ali elas acasalando, ó. Ela tá tendo a fecundação interna, que fofinho. E aí ela vai colocar os seus ovos. E colocando os seus ovos, elas vão colocar nessa planta específica das trufeiras, né? Vai se desenvolver a larva. Não sei se vocês estão vendo aqui, vou até aproximar, ó. Vai se desenvolver esta larvinha. Peraí, deixa eu apagar essa luz aqui. Não é essa luz, é essa, ó. Vai se desenvolver a larvinha e a larvinha ela desce por rapel ali das trufeiras. Aí vem essas formigas aqui, ó, que estão catando o que tiver que catar. Isso aí já é vida de inseto. Olha ali, ó, tá ali, ó, não falei, ó. Olha o tamanho da larvinha que vai descendo minimamente, olha que fofa, vai fazendo um rapelzinho, tá? E as formigas estão lá só esperando para fazer uma papinha dela, porque as formigas elas não estão nem aí, ó. Olha assim, ó, a larva, ó. A fase larval. Lembrando, gente, que sempre que a gente vê uma taturana, algum bichinho parecido com esses, ai, que bicho é esse? Eu não tô conseguindo me classificar. É um inseto em estágio larval. Aí, olha só. Aí ela pega e engana as formiguinhas, e as formiguinhas elas vão levar a garotinha, né? Engana as formiguinhas, não, ela está sendo predada pelas formiguinhas e as formiguinhas vão levá-la para o formigueiro para que ela alimente, para provavelmente alimentar os seus filhotes. Olha ali a formiga e as várias larvas que elas cataram lá do meio do campo. Tá? Olha ali, aquelas formigas com asas são as rainhas, né? As que normalmente fazem a reprodução, né? E aí diz, ó, a lagarta de cor roxa fica em meio às larvas brancas da formiga, tá? Que teoricamente serviria para alimentar essas larvas brancas que elas estavam levando a lagarta roxa. E aí as formigas, elas começam a receber sinais da lagarta roxa, e esses sinais as confunde e faz com que as formigas alimentem a lagarta roxa. As lagartas começam a imitar os efeitos da rainha, os sons que a rainha faz, e as formigas se confundem e começam a alimentar as lagartas, achando que estão alimentando a rainha. Olha já o tamanho que a lagarta roxa se transformou ali, ó. Muito louco! Olha lá o tamanhão que ela já ficou, gigante. Eu disse que ia mostrar só um pedacinho, mas não consigo, eu fico louca. Eu acho muito bom. Aí, olha só, ela fica lá alimentando, olha o tamanho que cada lagarta já tá. E aí passa-se o tempo, né, no subsolo, 2 anos depois, sabe o que é 2 anos? Olha lá, já está no estágio de pupa, olha o tamanho da formiga em relação a cada uma. E olha agora, que fofa, olha lá, dali vai sair uma borboletinha. E a formiga apaixonada pela borboleta, né, pela antiga lagarta. E olha que lindo se abrindo aqui, ó. Ai, isso é muito emocionante. Estou emocionada também, ó. A borboleta azul se arrasta para fora
E olha que lindo que aquele bichinho, aquela lagarta, se transformou nessa borboletinha. Olha a formiga ali, ó. O que está acontecendo? Minha amiguinha. Olha só que fofo. Ó, e dali com bastante dificuldade. Olha como é peludo. A gente vai ver nos próximos vídeos da próxima semana. Os insetos, visto de perto, eles são bem peludos, sabe? É muito legal de ver. A gente não imagina que eles são, ainda bem que eles são pequenininhos. Olha lá o tamanho da borboleta saindo e abandonando o local que serviu de fonte de alimento deles. E o que ele fala nesse documentário é como é complexa a relação, que se qualquer uma das espécies, ou olha só ela abrindo as asas, ou a planta que ela põe os ovos, ou a espécie de formigas desaparece, já a espécie de borboletas vai ficar totalmente afetada. Olha só ela abrindo as asas depois de estar num lugar seguro. É muito lindo, né? E agora ela vai procurar uma fêmea ou um macho, né? Dependendo do que ela for, para acasalar, né? Então, gente, significa que, ó, e aí ela tá voando aqui, ó, vendo meu estúdio, ó, e ela sai para voar. Então, assistam aí o Nosso Planeta, que ele nos ensina muito aí, se você tá com esse tempo. E é isso aí, meus amores. Fechou aqui a nossa aula. 10ª semana. Não acabamos artrópodes, ainda tem anatomia, fisiologia, mas a gente vai deixar para depois. Beleza? Fechou? Amo vocês.